Bom dia a todos. Hoje nós iremos ler sobre o profeta Abacuque, tá? Quem era Abacuque? Abacuque era um profeta de Deus. Ele viveu em 612 a 589 a.C. Os profetas contemporâneos de Abacuque foram Jeremias, Daniel e Ezequiel. Os últimos 4 reis de Judá eram homens ímpios, que rejeitaram a Deus e oprimiram muito o seu povo. Nessa semana que nós estamos fazendo essas leitura desses profetas, e a semana passada, o tema são quase o mesmo. É sobre opressão, né? Orgulho, tudo que as pessoas desejam de ruim para os outros, escravizando os mais pobres, né? Ímpios que rejeitaram a Deus e oprimiram muito o seu povo. Uma opressão maligna muito grande, né? A Babilônia invadiu Judá por 2 vezes, antes de finalmente ser destruída em 586 a.C. Foi um tempo de medo, de muita opressão, perseguição, ilegalidade e imoralidade, tudo isso que nós estamos lendo, né? Abacuque, ele não podia entender nem compreender por que Deus parecia não fazer nada contra a maldade. Ele não conseguia entender isso, né? E o que ele fez? Ele parecia, para ele, parecia que Deus não fazia nada contra a maldade, mas não era bem assim, viu, gente? Vocês vão ver depois que havia na sociedade. Então ele percebeu que somente a fé no Senhor seria capaz de prover as respostas para todas as suas dúvidas e questionamento. Ele era um profeta que questionava muito, né? Em vez de questionar o caminho de Deus, devemos compreender que Ele é totalmente justo e ter a confiança de que Ele está no controle, que um dia o mal será totalmente destruído. Agora nós vamos ver para quem ele questionava, né? As perguntas do profeta, né? Vou voltar um pouquinho de novo para nós entender melhor. Abacuque era um homem que buscava respostas, perturbado pelo que observava, fazia perguntas difíceis. Essas perguntas não eram meramente exercícios intelectuais ou amargas reclamações. Abacuque viveu um mundo agonizante e isso partiu seu coração. Por que existe o mal no mundo? Por que os ímpios parecem ser vitoriosos? O profeta, com grande confiança e coragem, levou suas reclamações diretamente a Deus. Ele não ficou levando para os seus colegas, para ninguém. Ele fez a Deus esses questionamentos. E será que Deus respondeu ele? Vocês acham que sim? Sim, né? E o Senhor lhe respondeu com uma avalanche de provas e predições. As perguntas do profeta e as respostas de Deus estão registradas nesse livro. Nós vamos ver mais para frente, né? Nesse livro. Em suas páginas, somos imediatamente confrontados com seus clamores. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei, violência e não salvarás. De fato, quase todo o capítulo 1 de Abacuque, desculpa, mas eu tenho uma tosse alérgica que é difícil de sarar, viu, gente? Gritarei, violência e não salvará, né? Quase todo o capítulo 1 é dedicado a essas questões. As questões. No início do capítulo 2, Abacuque, ele declara que esperará para ouvir a resposta de quem? De Deus, as suas reclamações.
Então o Senhor começa a falar e diz ao profeta que escreva suas respostas claramente para que todos homens, né? Claramente para que todos homens tomem conhecimento e possa compreender que ele ia dar resposta, mas ele queria que todo mundo soubesse que tipo de resposta ele ia dar, né? Pode transparecer, diz Deus, que os ímpios triunfam, mas no final será julgado e a justiça prevalecerá. O juízo pode não surgir rapidamente, mas virá. As respostas de Deus preenchem o capítulo 2. Então Abacuque conclui em seu livro com uma oração muito bonita que ele fez, sabe, para Deus. Então nós vamos ver. Quando Abacuque se sentiu perturbado, ele levou suas preocupações diretamente a Deus. Olha que bonito, né? A confiança que ele tinha, né? Que Deus ia responder para ele, né? Após receber as respostas do Senhor, ofereceu-lhe uma oração de fé. Oração muito linda que nós vamos fazer depois. O exemplo de Abacuque deve nos encorajar quando lutamos para passar da dúvida para a fé. Não devemos ter medo de formular nossas perguntas a Deus. O problema não está no Senhor ou em seus caminhos, mas em nossa limitada compreensão. Nós entendemos muito pouquinho das coisas de Deus, né? Então, em vez da gente sair contando nosso problema, perguntando para um para outro, nós temos que fazer o quê? Perguntar diretamente para Deus, porque só Ele que pode nos ajudar, tá, gente? Então, vamos ler aqui o versículo 1. O questionamento de Abacuque. Vamos ver o que ele perguntava para Deus. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite e a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, né? Ele cerca, ele arma uma armadilha para o justo, né? E sai o juízo pervertido. Ele achava que sempre os ricos estavam ganhando, né? Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não creis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradias não suas, atrás de moradias alheias. Horrível e horrível, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Deus estava vendo tudo, né? Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. E seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia, que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, e o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomará. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu, desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Não, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver
o mal e a vexação. Não podes contemplar, porque, pois, olhais para os que procede aleivosamente, te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e farias os homens como o peixe do mar, como os répteis que não tem quem os governe. Porque o Abacuque, ele achava que só os ímpios prosperavam, os ímpios nada de mal acontecia, né? E Deus mostrou que não, que Deus ia fazer coisas grandiosas e ia mostrar para todo mundo quem era Deus, né? Porque eles podem achar que ele está seguro, que eles podem fazer o que bem entende, mas não é bem assim não, viu, gente? Nós já lemos nas dos profetas passados e vimos o que aconteceu, né? Ele a todos levanta como anzol e apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixarei de matar os povos continuamente. Aqui é as perguntas que ele fez, né? E os questionamentos dele para Deus. Nós vamos ver depois no 2 o que Deus fala para ele, tá? E vamos ver também depois a oração, viu? A oração de Abacuque. Isso aí nós vamos ver na próxima. Nós vamos agora fazer aquela... que os exércitos eram capazes de conquistar cidades muradas. Através da construção de rampas, eles faziam grandes montes de entulho junto às paredes que eram idealizadas como passagem para o interior das metrópoles. Eles se orgulhavam do seu poderio militar e de suas estratégias, né, dos seus exércitos. Então, quando eles foram para a guerra, que Deus falou que ia acabar com os ímpios, ia acabar com os orgulhosos, né? Deus mandou o Abacuque falar, que profetizar, que ia haver uma invasão babilônica de Judá no ano de 588 a.C. Devido à desordem da Síria, a Babilônia tornou-se a maior potência mundial. Eles orgulhavam-se de suas táticas de guerra e confiavam no seu poderio militar, né? E eles achavam que nada poderia deter eles e ninguém poderia fazer nada com eles. Mas vocês vão ver depois que fim que levou eles. O que Deus fez? Que você pode achar que você está impune, que você pode pisar em cima de todo mundo, que nada vai acontecer de mal, mas não se engane, que uma hora você vai ter que fazer o acerto de conta a Deus, tá? Deus vai cobrar tudo isso que a pessoa fez, né? Então nós iremos ler Salmo 128, recompensa pela obediência a Deus, que é uma oração também, viu, gente? Feliz aquele que teme o Senhor Deus e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme o Senhor certamente será abençoado. Que lá no Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Olha que bonito, né? É justo no dia dos pais a gente ter uma oração do Salmo 28 assim, né? Que muitos terão a sua mesa farta e viverá para ver os seus netos, seus filhos, né? Então nós vamos hoje agradecer a Deus pelos dias dos pais, em primeiro lugar, tá?
Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, peço a Ti, meu Pai, que abençoe todos os pais nesse dia, Senhor. Que o Senhor coloque o seu exército de anjos dentro de cada casa, Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles que têm muita vontade de ter filhos e não têm, Senhor. Que o Senhor dá esse dom da vida para eles, Senhor amado. Que eles possam, Senhor amado, ter pelo menos um filho, Senhor amado, e deixar a sua descendência. Que o Senhor abençoe grandemente todos os lares, Senhor. Que não há de faltar comida na mesa de cada um, Senhor. Que o Senhor vai derrubando por terra todo o mal, toda a seta do inimigo, toda a inveja, calúnia, toda a opressão, todo o mal caia por terra nesse dia, Senhor. Abençoe aqueles pais que estão internados, que estão acamados, estão desenganados. Vai passando na frente, vai abençoe todos aqueles que estão no TI, CTI, que o Senhor faça um grande mover, Senhor. Abençoe a nossa nação, abençoe o nosso presidente, derruba por terra toda a cilada diabólica do inimigo, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, tá? E se vocês gostaram, deixa o joinha, compartilhe, tá? E se inscreva no canal para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus e acompanhar, né, a leitura bíblica de todo dia e do que a gente está passando, né, para cada um. E agradeço muito por vocês terem ficado comigo até agora, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Obrigada.